A Vaza Jato voltou hoje com mais revelações bombásticas sobre o comportamento promíscuo que lesa o nosso país, que lesa a pátria, de Deltan Dallagnol e de seus correligionários na Operação Lava Jato de Curitiba. Para nossa sorte, eles aparecem justamente agora, quando finalmente o Augusto Aras está decidido a revirar os arquivos lá de Curitiba e expor os podres e os crimes e a verdade sobre o projeto de destruição encomendado por governos exteriores que o Deltan Dallagnol e a sua turma ajudaram a implementar no Brasil. E a Lava Jato de hoje traz vasta informação mostrando que o Deltan Dallagnol agiu de forma promíscua, ilegal, com conhecimento, porque foi avisado, como um representante dos interesses norte-americanos aqui no Brasil. Eles trazem até um vazamento de uma conversa privada que o Deltan Dallagnol teve, pasmem, com o primo do Augusto Aras. Sim, eles são primos, mas não são amigos. Onde este primo, Vladimir Aras, avisa o Deltan Dallagnol de que a sua conduta está errada e vai dar problemas para o país mais adiante. Deltan Dallagnol responde com toda a sua arrogância, que já conversou com seus amigos e com a Polícia Federal e decidiu não seguir a legislação. Nesse vídeo, além de te dar mais informações sobre essa publicação, eu também vou descomplicar esse assunto para que até mesmo aquele que tem mais resistência em entender que tudo o que nós passamos de ruim durante as últimas fases dos governos petistas foi o resultado da implementação de um projeto de destruição encomendado pelos Estados Unidos, mas que só foi possível porque eles tinham também um grupo de marginais aqui, usando dos seus cargos públicos para destruir o país que deu esse poder a eles. Nós vamos seguir com essa explicação, mas antes, se você está chegando nesse canal agora, meu nome é Rony Telles, aqui a gente se opõe a toda essa onda de culta ignorância e de desinformação que ajudou que chegasse na presidência o homem mais incompetente que já se ouviu falar na gestão pública em toda a história da humanidade. Se você também quer ajudar nesse trabalho, é muito fácil, basta você se inscrever, é totalmente grátis e assim você reforça o nosso time de mais de 121 mil guerreiros. Se você quiser ajudar mais ainda, você pode sentar o dedo no like e comentar para mim se você já entende a importância do Deltan Dallagnol para a destruição do país que a gente sonhou. Mas se você já é de casa e quer ajudar ainda mais, você pode assinar o canal por valores a partir de R$3. Nós temos pouquíssimos assinantes comparados aos demais canais que fazem trabalho semelhante. Por isso, se você pode assinar, eu lhe chamo, assine o canal Rony Telles, porque a despesa para manter um canal desse não é baixa e você pode ajudar muito assinando, beleza? Muito bem, companheiros. A reportagem do The Intercept hoje traz mais provas daquilo que a gente já vinha falando há muito tempo. Eles mostram com vazamento de conversas privadas do Deltan Dallagnol, com fotos e também com argumentação, que naquela época em que a Rede Globo falava que a Lava Jato em Curitiba era a solução para o país, na verdade se estava implementando um projeto de destruição de todo o nosso desenvolvimento social, tecnológico, financeiro, de qualquer coisa que você pense em gostar que seja boa, o que estava em curso era a destruição de tudo isso. Mas como os brasileiros poderiam saber que isso tudo estava acontecendo, né? Se a principal rede de comunicação brasileira, que era a Rede Globo, fazia questão e ainda faz questão de esconder todas essas informações. A gente vai falar mais sobre isso lá para o fim do vídeo. Dessa vez, dois pontos foram muito marcantes nessa abordagem do The Intercept. Eles mostram que agentes da Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, já vinham aqui para o Brasil para auxiliar Deltan Dallagnol a serem capachos do projeto que eles tinham em mente. Eles destacam muito especialmente uma agente chamada Leslie Rodrigues, que teria postado com Deltan Dallagnol em fotos para ajudar o Deltan naquela época a emplacar até mesmo um projeto de lei. Você vai se lembrar que o Deltan Dallagnol era a propaganda de umas mudanças totalmente absurdas na Constituição, mudanças essas que revelam agora o quanto ele era ingênuo no meio disso tudo, que se esse projeto tivesse vingado, ele mesmo poderia ser preso agora pelas informações publicadas pelo The Intercept agora, sem necessidade de outras provas. Algumas instituições dos Estados Unidos, ao menos naquela época, colocaram em curso mais um dos seus projetos de controle sobre os países que eles acham que deveriam ser subordinados a eles. E começaram a atuar como se fosse uma polícia do mundo inteiro, tentando combater convenientemente a corrupção de empresas, mesmo que não fossem elas norte-americanas.
Bastava que alguma empresa atuasse em solo americano ou concorresse com as empresas norte-americanas e, por isso, oferecendo risco à economia norte-americana. Se eu não consigo concorrer com o meu inimigo, nada melhor do que eu contar com alguém dentro do país dele para ajudar a derrubá-lo. A gente vai falar também sobre isso mais adiante. E a história mostrou, olha só que interessante, que esse projeto norte-americano de controle, de domínio, de podar os raminhos crescendo da árvore, só conseguiu se desenvolver plenamente em países que contavam com pessoas como Deltan Dallagnol e sua equipe. Goste você ou não do PT ou de qualquer outro partido de esquerda, goste você ou não da Odebrecht e das outras empresas que foram mutiladas, se importe você ou não com todas as centenas de milhares de vagas de postos de trabalho que foram fechados. O que aconteceu na prática foi que Deltan não passou de um objeto de uso dos interesses norte-americanos para destruir concorrentes. E ele foi avisado sobre isso. E aqui entram os prints, os vazamentos de conversas. Como eu já havia antecipado a você, em uma conversa com Vladimir Aras, que é primo do Augusto Aras, mas não necessariamente aliado, o Vladimir avisou para o Deltan que a forma como ele estava vazando informações das empresas brasileiras para os norte-americanos era ilegal e que ele deveria fazer isso por dentro do protocolo, passando pela PGR e pelo Ministério da Justiça brasileiro daquela época. Mas o Deltan Dallagnol ignorou completamente essa orientação e disse: meu caro, eu já conversei com a Polícia Federal e com os meus pares e a gente decidiu que não vale a pena correr o risco de obedecer à lei e fazer a coisa do jeito que a lei manda. Veja só o que Deltan estava fazendo em Curitiba e provavelmente ciente de que isso aconteceu é que Augusto Aras já está marchando para desbaratar a quadrilha de Curitiba. Não necessariamente sem uma intenção de ajudar Jair Bolsonaro. Eu sempre faço questão também de deixar isso claro. Mas veja, meus amigos, eu tenho uma preocupação muito especial com que você compreenda que aqui a gente não está lidando só com preciosismo. E eu queria que o Deltan Dallagnol tivesse respeitado essa pulguinha na vírgula, na cabeça da agulha da mosca para que o que ele fez tivesse sido válido. Não. As leis sempre existem por uma razão e, via de regra, elas existem para proteger algo que você não dá conta de proteger sozinho. Muitas vezes é algo que você nem entende que precisa, mas precisa todos os dias. A lei que proibia e proíbe até hoje que o Deltan compartilhasse informações sobre investigações brasileiras com investigadores do exterior existe para proteger a nossa soberania nacional. E nada melhor do que mostrar as coisas na prática. Por desrespeitar essa lei, foi exatamente que o Deltan jogou o Brasil na Idade Média. E eu sei que a distância é muito grande, às vezes, para alguns entender. Poxa, o Deltan desrespeitou uma lei de compartilhar informações e agora a gente tem um troglodita na presidência. Como essas duas coisas podem fazer parte do mesmo contexto? Na verdade, como essas duas coisas podem uma ocorrer em consequência da outra? Não se sinta triste, não se sinta diminuído se você não consegue entender essa correlação. Na verdade, isso é um fenômeno estudado na ciência, chama mal da mente descontínua, que é quando duas situações estão relacionadas do ponto de vista de causa e consequência, mas estão tão distantes e passam por tantas etapas que nós, humanos, temos uma certa dificuldade em entender que lá no final da vida, quando seu filho se tornou um traficante, muitas vezes isso pode ter acontecido por algo que você não fez quando ele tinha só 5 anos de idade. Mas com certeza uma coisa ocorreu em decorrência da outra. Eu queria que você começasse entendendo o seguinte: não existe isso de países aliados na prática. Todos os países competem pelo mesmo espaço, pelo mesmo comércio, pelos mesmos consumidores, pelo mesmo oxigênio, pelas mesmas águas. Na prática, nós somos todos concorrentes, embora nós possamos e deve ser buscado uma concorrência justa, uma concorrência fraterna. Mas como em qualquer competição, por mais que você não odeie o seu adversário, você não sai por aí falando para ele quais são os seus segredos, o que você come, quantas horas por dia você treina, quantas horas por dia você dorme. Todas essas informações são suas, que você buscou sozinho, que teve um custo para você. Muitas vezes você se separou da sua esposa, você deixou de conversar direito com seus filhos e por isso 20 anos depois eles se tornaram traficantes. Tudo isso para você conseguir ser um bom competidor. Você pagou por esse preço lá atrás e merece colher esse resultado. Se você passa essas informações de graça para os seus concorrentes, eles vão colher o resultado sem necessariamente pagar o preço. E é lógico que com essas vantagens eles vão vencer você. E você tem que adicionar a isso o fato de que não necessariamente esse competidor vai concorrer com você de uma forma fraterna como você está fazendo, que foi o caso da interferência dos Estados Unidos aqui.
Os Estados Unidos jogaram de forma desleal para minar o crescimento que o Brasil vinha apresentando naquela época, que era publicado nos jornais pelo mundo todo. Eles protegeram os seus interesses e as suas empresas a troco da ajuda que o Deltan dava aqui. Enquanto eles forneciam ilegalmente, eu insisto, ferramentas para que o Deltan ficasse em cima de cada um dos podres das empresas brasileiras, ele também mandava informações para os Estados Unidos e lá dos Estados Unidos eles também multavam e enforcavam a atividade das empresas lá no exterior. E você agora pode estar me perguntando, ai, Rony Telles, você está aqui defendendo a Odebrecht, a corrupção da Odebrecht, você não tem vergonha de passar pano para corruptos? Calma, meu amigo, deixa eu explicar uma coisa para você com outra metáfora, talvez você entenda um pouco melhor. Imagine que o seu país inteiro é uma árvore e que todas as folhas que estão lá em cima somos nós vivendo. Você, como a folha que está lá em cima, de boa, pegando um solzinho, um ar fresco, não necessariamente precisa conhecer tudo o que existe no caule e todos os processos que estão ali para te dar suporte. Nem precisa entender quando foi e como que essa árvore cresceu. Você só é uma folha lá em cima pegando sol e vivendo a sua vida de boa, como eu estou fazendo agora, como você está fazendo aí. Você não é responsável pela corrupção que aconteceu na Odebrecht. Você não é responsável pela corrupção que acontece na política. Mas eu queria que você entendesse que, com toda certeza, para que nós vivêssemos no país em crescimento da forma como nós estávamos, nós dependíamos dessas empresas atuantes, funcionando, gerando empregos e trazendo dinheiro para dentro do país. Era graças a atividades de várias dessas empresas, atividade econômica, atividade financeira, atividade tecnológica, atividade em infraestrutura, que nós vivíamos um processo de crescimento gigantesco. E isso incomodava os Estados Unidos. Essas empresas, junto com muitos outros fatores, estavam no caule, dando sustento ao país como ele estava naquela época. De repente, você, como folhinha lá em cima, descobre que havia algo de podre nessas empresas e, portanto, algo de podre no caule dessa árvore. Você não pode simplesmente, como uma folha, pedir para que se corte o caule dessa árvore de forma irresponsável, sem o cuidado para a manutenção da vida da árvore, que foi exatamente o que foi feito naquela época. O Deltan Dallagnol, aspirando o crescimento da política, aspirando o crescimento financeiro, jovem, ingênuo do ponto de vista da política, agiu para além das suas divisas, e é para isso que a lei serve, para que pessoas não tenham o poder de agir em áreas que não entendem, implementando um combate à corrupção sem cuidado, motivado por interesses de fora, cortando o caule da árvore sem entender o impacto que isso causaria para as folhas, cortando o caule da árvore sem seguir a nossa orientação aqui no Brasil, sem considerar as nossas necessidades aqui no Brasil. Presta atenção comigo, como é que você vai podar a praga do caule de uma árvore e deixar essa árvore melhor, sem prestar atenção nas orientações para cuidado desse tipo de árvore, do que as folhas dessa árvore precisam, e seguindo a orientação, sei lá, vinda de fora, mandada por uma planta, por uma erva daninha qualquer. E agora eu quero que você conecte isso com a explicação anterior de concorrência que eu te dei. O Deltan estava cortando o caule da nossa árvore baseado nas orientações dadas pela árvore vizinha, com a intenção explícita de matar a nossa árvore. Você entende a gravidade do que aconteceu? Você entende que isso é ilegal? Isso é lesa pátria. O Deltan teria que ser preso por traição à pátria dele. E não só o Deltan, empresas como Rede Globo, e aqui entraram por outros interesses, interesse de tirar do poder um grupo que não permitia que eles ganhassem dinheiro na intensidade e da forma que eles queriam, que é sempre passando por cima dos seres humanos, agiram de forma a convencer toda a sociedade de que o Deltan e Sérgio Moro eram deuses naquela época. Que tudo que eles estavam fazendo era correto, focando só nos casos de corrupção, sem explicar que para combater essa corrupção e mais crimes estavam sendo cometidos. E olhem só que louco, a corrupção que eles estavam ajudando a combater naquela época trazia certos benefícios para o país. E a corrupção praticada para combater essa corrupção anterior ia afogar o país em desgraça.
A Rede Globo até hoje não parou de passar pano para todo esse projeto. E até hoje eles não publicaram uma linha de todo aquele vazamento do The Intercept mostrando o quão errado eram as atividades do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro lá na Lava Jato em Curitiba. Toda vez que eles sequer mencionavam o The Intercept, nem de jornal eles chamavam de blog. Eu, inclusive, te pergunto, será que agora que eles estão tentando emplacar o Sérgio Moro para 2022, eles vão publicar essa nova denúncia do The Intercept e agir contra tudo que eles defenderam durante a Lava Jato? Claro que não, porque assim eles teriam que admitir que boa parte da desgraça que assolou o país ocorreu em decorrência da forma como eles ajudaram a convencer a população brasileira que a crise nos finais dos mandatos do PT ocorreu meramente por causa de má gestão. E é por isso que canais como o nosso, da esquerda aqui no YouTube, e o jornal The Intercept têm um papel fundamental no restabelecimento do nosso projeto de crescimento de país, do nosso estado normal de ordem democrática. Porque, por um lado, nós estamos aqui diariamente falando e falando para você, explicando, descomplicando, para que até mesmo aquelas pessoas mais insistentes tenham condição de saber o que está acontecendo. E caso exista alguma influência nossa na cabeça dessas pessoas para que elas comecem a buscar provas do que aconteceu, o The Intercept está lá mostrando o print das conversas do Deltan para qualquer um ver com os seus próprios olhos. Inclusive, recomendo que você vá lá dar uma olhadinha neste último vazamento do The Intercept e veja a conversa do Deltan Dallagnol com o primo do Augusto Aras, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero sempre em cada vídeo meu ajudar, contribuir para que um dia a gente retome a trajetória de crescimento no nosso país, crescimento intelectual, crescimento econômico, crescimento social, crescimento tecnológico, científico, em todos os aspectos possíveis e abandonemos de vez esse trem cujos vagões caem um após o outro diariamente no penhasco. Se você gosta do trabalho do canal Rony Telles, não se esqueça, se inscreva, porque sua inscrição vale mais do que tudo que a gente pede aqui, vale mais até do que a assinatura. Mas se você quiser ajudar bastante, a assinatura também mantém o nosso canal ativo, beleza? Assine o canal, curta, comente. Você entendeu a explicação que eu trouxe para você? Vou deixar 2 cartões para que você acompanhe nosso trabalho, aquele velho botão para que você verifique se está inscrito no canal. A gente volta mais tarde com toda certeza. Um abraço, até mais tarde. Fui!